Olá, conversadores e conversadoras de elevador. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do quadro Sobre Loja. É esse quadro em que eu trago pessoas super especiais para serem entrevistadas aqui para você. E hoje eu convidei o Carlos Eduardo com uma história muito legal sobre o programa de aceleração de criadores de conteúdo para o LinkedIn. E sabe com qual tema? Com qual assunto? Sim, o funcionamento, as normas, as leis dos elevadores. E o conteúdo do Carlos Eduardo é tão especial que ele vem trazendo e compartilhando informações que até então eram tabus para o nosso segmento. E isso tem rendido muitos bons feedbacks. E sabe por que isso é possível? Porque a gente tem no nosso segmento empresas que acreditam que o compartilhamento de informações é essencial para o desenvolvimento das nossas empresas, do nosso segmento. E esse é o exemplo da Infolev, a empresa que mais treina técnicos no nosso segmento, agora também apoiando o compartilhamento dessas informações comerciais. Bora lá conhecer a história do Carlos Eduardo? Tenho certeza que você vai adorar. Olá, conversadores e conversadoras de elevador. Estamos aqui para mais um Sobre Loja, esse quadro em que a gente sempre convida alguém do nosso segmento, que fala sobre o segmento, para trazer alguns esclarecimentos. E hoje eu estou aqui com o Carlos Eduardo e a gente vai começar com aquela pergunta clássica aqui do canal. Carlos Eduardo, quem é você na fila do elevador? Fique à vontade para se apresentar. Olá, tudo bem? Obrigado, Kátia, pela oportunidade. Eu sou o Carlos. Quem sou eu na fila do elevador? Carlos tem 12 anos de experiência na área de elevadores. Trabalhou nas 3 multinacionais aqui do Brasil. E o Carlos conheceu o elevador foi por acaso. Foi por acaso. A meu primeiro contato com o elevador, na verdade, foi com 16 anos de idade, quando eu fiquei preso no elevador. Essa foi a minha Essa foi, acredito que foi a pior experiência que eu tive, porque eu falei que jamais ia entrar em elevador novamente. Então, com 16 anos, eu estava no shopping center com meus amigos e fomos no cinema. Ao irmos no cinema, eu peguei e falei com eles: pessoal, vamos pular no elevador? Vamos pular no elevador para ver o que vai dar? E quem é técnico de elevador sabe, né? Você pula no elevador, o elevador vai parar. Parou o elevador, fiquei preso mais ou menos ali entre 1 a 2 horas, isso mesmo, entre 1 a 2 horas. E depois ainda fiquei sabendo, depois que eu entrei no ramo de elevadores, inclusive eu fiz manutenção nesse elevador após esse episódio. As pessoas na época relembraram esse fato e falaram: olha, a gente viu que vocês pularam dentro do elevador, então a gente deixou lá. Caramba, mas isso não é... Deixou lá porque a gente viu que vocês estavam aprontando, vocês estavam pulando. Aquela foi a pior sensação, achei que ia morrer lá dentro. Liguei para minha mãe, já estava despedindo dela, já falando com ela: mãe, eu vou morrer aqui dentro. Liguei para o corpo de bombeiro e a gente estava em 7 pessoas dentro do elevador. Você imagina a situação. Adolescente, todo mundo chorando. Enfim, antes de trabalhar com elevador, eu trabalhava em supermercado. Foi quando eu trabalho desde os 14 anos de idade, que eu ajudo a minha mãe. Inclusive, até hoje ainda dou ajuda a ela financeiramente. Nesse período, quando trabalhava no supermercado, eu via várias pessoas reclamando da vida, que não queriam saber de mais nada. Aí eu falei: será que eu vou ser uma pessoa dessa que vai reclamar da vida ou eu vou fazer a minha própria carreira? Foi quando eu me matriculei no curso técnico de mecânica. Aí nesse curso técnico de mecânica, eu tive a oportunidade de conseguir um estágio. Porém, esse estágio foi até engraçado, porque o nome da empresa era Gerencial Brasil, se eu não me engano, na época. E quando eu cheguei lá, eu falei assim: olha, eu vou ter que ser esperto, né? Eu vou estudar essa empresa totalmente para chegar preparado. Quando eu cheguei no dia para apresentação, a mulher falou: não, nós somos uma empresa que estamos prestando serviço para a empresa contratada. E o nome da empresa é ThyssenKrupp. Eu, quem? ThyssenKrupp. Eu falei: que é isso? Área de elevadores. Área de elevadores. Eu falei assim: ué, área de elevadores, tá, tudo bem. Era 3 vagas para 30 pessoas que estavam lá.
E, para minha felicidade, eu fui aprovado no programa. Foi aí que começa a minha carreira, lá em 2010, na área de elevadores. Hoje eu possuo 2 cursos técnicos. Depois que eu fiz meu curso técnico de mecânica, eu fiz eletrônica, já trabalhando na área de elevadores. E foi em 2015, após a minha primeira saída da minha primeira empresa, que foi a ThyssenKrupp, eu ingressei na engenharia, na qual eu me formo, se Deus quiser, no final desse ano. Isso é Falta um pouquinho da minha pouco, né? história. Falta Falta pouco, 3 pouquinho. meses. Agora, Carlos Eduardo, a gente se conheceu, né? E esse é até o nosso tema aqui da conversa, via LinkedIn, né? Porque você faz aí muitas publicações, né? Depois a gente vai até entrar um pouco no programa que você participou e tudo mais. Mas da onde surgiu essa vontade, né, de unir elevador com informação, com divulgar informação? Nessa época, você já tinha esse entusiasmo pelos elevadores, além de ser o seu ganha-pão? Não tinha entusiasmo. Meu início de carreira foi bem desafiadora. Quem trabalha com elevador e quem é técnico mecânico sabe que tem muita dificuldade, principalmente em parte elétrica. Inclusive, por exemplo, meus 3 primeiros meses eu achava que eu ia ser contratado. Eu falei assim, meu Deus, isso não entra na minha cabeça. Eu olhava aquele diagrama elétrico, esquema elétrico, e falava, meu Deus, o que que é isso? O que que eu estou fazendo aqui na minha vida? Pensei em desistir, mas graças a Deus eu não desisti da carreira. Eu fui criando maturidade com o tempo, porque nesse período, quando eu entrei na área de elevadores, eu demorei 1 ano para ser contratado. Geralmente os estagiários demoravam 4 meses, 5 meses. E eu falei assim, caramba, eu tô ficando para trás. Não é possível, eu tô ficando para trás, estou ficando para trás. Eu tinha um horário. Tomara que não tenha ninguém da Thyssen vendo aqui. Que, ó, não podem, tá? Quem tá entrando agora na carreira, que foi estagiário, não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso. Meu horário era de 8 às 15. Como eu não estava conseguindo acompanhar, eu entrava às 8 horas e saía às 17. Muitas das vezes é 18 horas, 19, o horário já para ir direto para o curso técnico. Porque eu entendia que dependeria somente de mim. Depois de 1 ano, após 1 ano, que eu achei que não ia ser mais contratado, já estava bem desenvolvido, foi quando eu fui contratado. Aí depois de 3 meses, após 3 meses contratado, o supervisor viu que eu estava me dedicando ao máximo, ele me deu a oportunidade de ir para a Petrobras, que era aqui do Espírito Santo, estava vindo para cá com a instalação de 29 equipamentos, mais uma plataforma elevatória. Aí ele falou, Carlos, eu quero que você vá para lá. Quero que você vá para lá, porque estamos com um problema lá, com a pessoa que está lá dentro e vamos dar essa oportunidade para você. Foi um desafio tremendo, porque 1 ano e 3 meses, 1 ano de estágio, 3 meses contratado e para lá. Foi ali que começou essa vontade de querer ensinar elevador para as pessoas que não conhecem esse tipo de equipamento. Foi ali que eu dei um avanço gigante na minha carreira. Foi ali que eu percebi que as pessoas não tinham conhecimento. Nós que somos técnicos, é muito fácil para a gente falar assim, nossa, tem 2 botões aqui. Se você quer subir, você tem que apertar o botão de subida. E se você quiser descer, você tem que apertar o de descida. Mas será que o cliente sabe disso? Será que o usuário sabe disso? Não tem um manual escrito que você tem que apertar o de descida e subida. Foi aí que eu vi a oportunidade de ensinar aquelas pessoas relacionadas a isso. Aqui era um prédio administrativo e tinha que ficar residente lá dentro. Chama de técnico residente, que eu acho que esse termo é comum, acho que em todas as empresas, é aquele técnico que ele é responsável por aqueles equipamentos daquele edifício. Ele praticamente tem até o seu quartinho, né? O seu lugar ali, né? Com alguns materiais. Então, ele já chega para começar o seu dia direto ali naquele ponto. Ele não vai para filial, para matriz, para base, né? Ele vai direto para o prédio. É isso, né? Exatamente. O técnico residente é como se morasse no prédio. Ele não sai dali, ele bate o ponto ali, depois do horário ele sai dali. E ali foi um aprendizado muito grande, porque na época, quando eu fui,
A Thyssen é uma das poucas empresas, a Thyssen e a Otis, são das poucas empresas que o técnico da manutenção ele tem um contato com a montagem. Diferente, por exemplo, da Atlas Schindler. A Atlas Schindler, o técnico só vai ter contato com o elevador após que ele tiver montado e entregue. Já a Thyssen e a Otis, não. Ela monta o primeiro elevador, o técnico vai fazer a manutenção, do lado está montando. Se ele tiver curiosidade de aprender, ali é a hora. Foi o que eu fiz quando eu estava na Petrobras, tinham 14 elevadores montados já, quando eu entrei lá. Então, eu fiz um trabalho bem grande, porque tinha muito chamado, e o técnico residente, deixando claro aqui, ele é diferente, por exemplo, do técnico de manutenção, porque ele tem que fazer manutenção, atender chamado e trocar peças. Ele é como se fosse um técnico hoje mais conhecido no ramo de elevadores, técnico universal. É aquele técnico famoso faz tudo. Se tiver precisar fazer solda, ele vai fazer. Se precisar trocar cabo de aço, ele vai fazer. Então, ali foi um aprendizado grande. Que quando eu cheguei, dava muito problema nos elevadores. Muito problema nos elevadores foi quando eu conversei diretamente com o gerente da Petrobras. Falei, olha, estou começando agora, sou novo no ramo, mas eu quero que vocês me dêem pelo menos a oportunidade, pelo menos 6 meses, para me mostrar meu trabalho. Foi o que eu fiz. Em 6 meses eu consegui fazer um bom trabalho. Além de fazer um bom trabalho, eu conseguia ter tempo. Quando eu tinha tempo, o que eu fazia? Poxa, tem 14, está faltando os outros elevadores para montar. O que eu vou fazer? Eu vou atrás dos montadores. E foi incrível, porque geralmente na área de elevadores, os montadores, os técnicos de manutenção, eles não têm aquele contato. Não tem aquele contato físico. Parece que são até duas empresas, né? O técnico de montagem está aqui e o técnico de manutenção está ali. Eles ficaram até maravilhados. Assim, olha, que engraçado, o técnico de manutenção querendo saber de montagem, que é um serviço pesado. Foi aí que eles me ensinaram muito. Ali eu aprendi muito, muito, muito. Aí, a época que eles iam começar a ajustar os elevadores lá na Petrobras, que estava lá um dos engenheiros lá, inclusive hoje ele é dono de uma das maiores conservadoras aqui do Espírito Santo, que é da Vix Elevadores. Ele foi dar esse treinamento lá. Eu falei, olha, eu quero aprender. Não, mas você não pode, Carlos. Você está começando agora. Eu falei assim, não, eu vou agora não. Se você aprender agora, você vai querer depois processar a empresa. Porque você vai estar com desvio de função. Eu falei assim, eu não quero saber, eu quero conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Foi, falou, então tá bom, então, vou te ensinar a ajustar. Foi quando eu, junto com os ajustadores, ele me ensinou a ajustar, aí foi, o restante é história. E no total você ficou quanto tempo na Thyssen e qual foi o seu próximo passo? Eu fiquei no total, foi 6 anos, contando com o estágio na Thyssen. Aí eu fiquei 1 ano como estagiário, fiquei 3 meses contratado, técnico de manutenção de rota na rua, no campo mesmo. Depois eu fiquei 3 anos dentro da Petrobras, pela Thyssen. Aí depois desses 3 anos, como eu fui eleito a melhor manutenção do Brasil, surgiu a oportunidade de eu sair lá e virar supervisor. Fiquei na supervisão durante mais 1 ano e meio. Após isso, eu virei consultor técnico. Aí fiquei no total de 6 anos. Então, você teve experiência ainda na Thyssen como supervisor operacional e consultor. E consultor técnico, exatamente. Consultor técnico, não consultor comercial. Consultor técnico. Técnico, que na Thyssen, o consultor técnico é aquele que dá apoio ao campo. Entendi. Como se fosse um engenheiro de campo, mas não é engenheiro de campo porque não tem formação de engenheiro, mas é o que dá o suporte ali para o supervisor, dá aquela ajuda ali quando precisasse de algum defeito mais específico, que o técnico do chamado, por exemplo, não conseguisse resolver. Aí depois você saiu de lá e foi para qual outra empresa? Eu saí de lá, foi assim, uma sexta-feira. Na segunda-feira já estava trabalhando na Otis. Aí eu fui para a Otis Elevadores. A Otis Elevadores ela tem uma pegada igual de técnico residente. Mesmo aqui fora. O técnico que faz a manutenção dele, ele que faz o chamado, ele que faz a troca de peça, ele faz tudo na rota dele. Porque ela acredita que a partir do momento que o técnico que faz tudo, você faz o quê? Você cria uma conexão com o cliente.
Porque hoje o que falta muito no mercado de elevadores é isso, é ter aquela conexão com o cliente. A partir do momento que o técnico faz isso tudo sozinho, o cliente aí, ele vê sempre aquele técnico, ele acaba criando ali uma conexão. Aí ali eu trabalhei 5 anos. Quando eu fui para a Otis, trabalhei 5 anos, aí após da Otis, eu saí recente, agora trabalhei recente agora na Atlas Schindler, na qual fiquei 1 ano e 4 meses. Então, você teve aí a oportunidade de trabalhar nas 3 multinacionais, né, Nas 3 multinacionais. do nosso segmento. E aí, nesse tempo que você estava na Atlas Schindler, é que você começou a fazer uma divulgação aí no LinkedIn de alguns conteúdos sobre elevador. Ou antes você já tinha alguma iniciativa em algum outro canal? Eu já tinha essa iniciativa que eu entrei no LinkedIn em 2013. Em 2013 que eu entrei no LinkedIn, porém eu Eu não postava nada. Até 2016 eu não postava nada. só ficava ali só olhando que as pessoas publicavam, curtia, nem comentava, eu comentava. Estava ali igual um usuário fantasma, só de olho mesmo. Em 2016 até 2020, aí eu comecei a ser mais ativo. Não publicava, mas compartilhava aquilo que as pessoas que eu achava interessante para mim, eu compartilhava. Porém, eu sempre tive, aqui fora, no campo, eu sempre tive essa conexão com o cliente. Eu sempre gostei de explicar para eles. Sempre gostei. E os meus colegas sempre viram isso em mim. Que, poxa, você gosta mesmo, né, de mostrar para o cliente como que funciona isso, aquilo, aquilo. Foi aí que, um belo dia, em 2020, um colega meu falou, Carlos, por que você não começa a colocar isso no LinkedIn? Eu falei assim, não, ninguém vai querer saber isso não. Foi quando ele falou uma frase comigo, ele falou assim, Carlos, as pessoas precisam do seu pior conteúdo. Aquilo assim fiquei assim, poxa, as pessoas precisam do pior conteúdo, então você está querendo dizer que o meu conteúdo é ruim? Não, não é isso que eu estou querendo dizer que o seu conteúdo é ruim, não. Às vezes o que é simples para a gente, que é da área, para as pessoas não são. Então, eu acho que você daria muito certo que você sabe falar bem, você sabe se expressar bem, você sabe escrever bem. Eu acho que se você trouxer isso para as pessoas de uma forma menos técnica, acredito que as pessoas gostariam muito de aprender sobre elevadores. Foi quando, em 2020, de fato, eu comecei. Eu estava na Otis quando eu comecei. Foi em 2020. Já são 2 anos aí Que de interessante. publicando. Então, 2 anos publicando. já um tempo você publicando, e sempre sobre elevadores. Sempre sobre elevadores. Além de publicar também, nesse período de 2 anos, além de eu publicar, eu criava artigos voltados mais pro usuário. Mais para o usuário. Inclusive, foi daí que saiu 4 artigos meus que estão em revistas de manutenções predial. Que interessante. Durante desses 2 anos aí. E então vamos falar agora do tema. A gente deu uma viajada na jornada aí profissional do Carlos Eduardo, até para a gente conhecer, né, da onde vem a bagagem, né, que ele tem. Então, muita experiência aí nas 3 multinacionais, uma graduação importante para te dar bagagem também, né, aí para você poder escrever, mas tem muita gente que tem medo do LinkedIn, né? Ou então, e aí eu vejo as empresas, principalmente as empresas conservadoras de elevador, fazendo esse movimento de tratar o LinkedIn muito como o Instagram, né? Então, ou a pessoa não publica nada, né? Ou ela publica fotinhos com uma legenda curta, como é o Instagram, né? Eu percebo que a sua pegada é completamente diferente. Você vai para textos informativos, né? Como que você aprendeu? Depois a gente fala do LinkedIn Creator. Vamos falar lá do comecinho, Aham. quando você veio testando. Como que foi isso? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar muito. Eu estudo muito, muito, muito. Eu não gosto, desde quando eu comecei na área de elevadores, eu não gosto simplesmente, Carlos, o elevador está aqui, você tem que fazer manutenção desse jeito. Tá, mas por que que eu tenho que fazer manutenção desse jeito? Por que que eu tenho que fazer desse jeito? Então, eu queria saber o porquê de trás disso. Então, foi aí que eu comecei a estudar muitas normas. Muitas normas. Hoje eu sei as normas
praticamente todas de cabeça, inclusive a última, 16.858, que é a primeira parte eu participei da revisão dela. Eu tive um contato de uma pessoa que já estava dentro da BNT, que ele passou para mim, Carlos, tem como você tentar dar uma revisada aqui também, porque eu vejo que você já publica no LinkedIn. Então, hoje eu acredito que aí, aqui no nossa área de elevadores, 90% dos profissionais da área de elevadores não têm conhecimento das normas. Simplesmente faz porque, não, tem que fazer, tem que ter luz de emergência. Mas por que tem luz de emergência? Está na norma. Mas por que está na norma? Entendeu? Então, foi daí que eu comecei a pegar informação, tanto para ajudar não somente o cliente, como o técnico. Porque eu colocava uma linguagem menos técnica possível para o usuário, que até os próprios técnicos, os colegas de trabalho, começaram a me mandar mensagem no privado. Então, assim, poxa, eu não sabia que aquilo ali era da norma, não. Eu sabia que tinha o funcionamento ali do sensor de porta, mas não sabia que aquilo estava na norma. Ou sabia que estava na norma, mas não sabia da maneira que eu estava explicando. Então, foi ali que eu comecei a criar conteúdos baseados em norma e baseado em experiências vividas. Eu acredito que conteúdo também, conteúdo muito vago, não adianta em nada, não vai agregar. Você tem que ter uma base bem informativa, ainda mais no mundo digital hoje, né? O mundo digital hoje que uma pessoa lê um livro e já acha que é expert no assunto, mas não é assim. Tem a experiência de vida também, tem a experiência prática, tem a mão na massa, como eu digo, né? Você tem que ter a mão na massa, tem que ter experiência de chão de fábrica, não é simplesmente, vou começar a escrever, acabou. Não é assim, entendeu? E tem uma coisa que é bem legal, eu sou super defensora do LinkedIn, tá? A minha história ela é um pouco mais curta do que a sua. Eu tenho a conta no LinkedIn há muitos anos, mas em 2019, né, quando eu fui desligada da Elevadores Atlas Schindler, eu tenho inclusive a hashtag lá, fui demitida e daí, né, eu comecei a trabalhar mais as minhas publicações no LinkedIn, e num primeiro momento, buscando uma recolocação, mas principalmente por perceber que é uma rede que propicia textos mais longos e que as pessoas de fato leem os textos, né? Diferente do Instagram, que é muito rápido, e o Facebook ainda tem um público leitor, mas que não tem tanto interesse em assuntos mais profundos, né? Mais profissionais. Então eu comecei a trabalhar no LinkedIn. E de 2019 para cá, a quantidade de seguidores aumentou muito, é a rede que eu tenho mais seguidores hoje, né? Não pretendo ter muitos seguidores, não é esse o meu interesse, mas o LinkedIn me traz muito resultado, sabe, Carlos Eduardo? Eu faço muitos contatos pelo LinkedIn, e quando as pessoas me encontram pelo Instagram ou por outras redes sociais ou por indicação, e eu dou o meu perfil do LinkedIn para as pessoas olharem, normalmente elas percebem a diferença do meu conteúdo também. E aí eu estou fazendo toda essa abertura aqui, né, para a gente falar do que o LinkedIn vem propiciando na sua vida, né? Porque como conhecedora aí de elevador, já deu para entender também que você provavelmente é uma das referências de conhecimento de norma, isso é muito legal a gente saber. Mas e o LinkedIn na sua vida? O que ele representa e o que ele vem representando nesses últimos meses aí? LinkedIn, para mim, primeiramente, olha, hoje eu estou aqui nessa conversa foi por causa de quem? Foi por causa do LinkedIn. Então, o LinkedIn me abriu tantas portas que eu não sei nem por onde começar. Porque através do LinkedIn, hoje eu tenho colegas de profissões em todos os estados brasileiros. Todos têm meu contato, a gente conversa, a gente tem aquela nossa resenha. E então o LinkedIn abriu muitas portas. Eu conheci muitos donos de empresas de elevadores. Vocês não têm noção como que o LinkedIn é uma arma potente. Eu conheci vários donos de construtoras que estão presentes no LinkedIn, porque o LinkedIn é uma rede mais profissional. Ela é uma área que as pessoas querem conectar para fazer negócios. Querem fazer negócios, querem fazer parcerias. Claro que tem o network, que é fundamental também, mas o ponto principal do LinkedIn é criar o quê? É criar conexões.
É criar, saber que existe uma pessoa que está nesse ponto aqui, que precisa de uma ajuda, e eu conhecer essa pessoa aqui e fazer essa ponte entre elas. O LinkedIn foi muito fundamental para mim relacionado a isso. Hoje, tudo que eu tenho, que eu vou conquistando, que eu estou conquistando principalmente nesses poucos meses agora, que daqui a pouco a gente vai tocar mais no assunto, que é a respeito do programa, eu saí desse patamar aqui para esse patamar aqui. Eu nunca sabia, nunca imaginaria tantas portas que o LinkedIn poderia abrir para mim. Que interessante. E você tocou num ponto fantástico. Eu fui uma vez numa apresentação do LinkedIn e fiquei boquiaberta, porque a maior parte das pessoas entram no LinkedIn não é para procurar emprego, é para ter conhecimento, é para fazer os cursos disponíveis, é para se conectar com pessoas, é para ler artigo, né? E muitas pessoas só entram, só lembram do LinkedIn na hora de atualizar o currículo. E aí não funciona muito, né? Porque tem outras ferramentas mais potentes para distribuição de currículo, né? O que funciona no LinkedIn é isso mesmo que você está falando. Vamos entrar então no programa? Como que foi essa jornada aí? Como te descobriram e te convidaram para o programa? O que é o programa? Conta para gente. Olha, para mim foi uma surpresa imensa participar desse programa. Para quem está ouvindo a gente aqui, eu sou um dos 100 Creators, um programa de aceleração do LinkedIn. Esse é o primeiro programa do LinkedIn aqui no Brasil. Esse programa consiste em quê? Em pegar 100 pessoas de vários nichos que publicam, que criam conteúdos na rede, e eles dão tipo uma capacitação, dão um upgrade, dão aquela lapidada nos conteúdos, criam conexões, criam parcerias para a rede crescer mais, não só crescer mais, como também para nós, como creators, incentivar também as pessoas a estarem publicando, a estarem criando conteúdos que realmente vai agregar valor na vida das pessoas. O LinkedIn, eu recebi um e-mail do LinkedIn, foi em abril desse ano, entre abril e maio desse ano, da qual dizendo relacionado a meus conteúdos, coisas e tal, e que estavam abrindo o programa. Se eu tivesse interesse, eu teria que fazer a inscrição, que é um programa, porque por ser um programa, eles devem com certeza mandar para outras várias pessoas que também criam conteúdos, e eles iriam fazer uma seleção. Então, eu falei, vou me inscrever, mesmo sabendo que eu acho meio improvável, porque no Brasil existe 50 milhões de usuários. Se a gente pegar 50 milhões de usuários para 100 creators, estamos dizendo aí que é 500 mil por vaga. Eu falei assim, isso aí é quase impossível. Quem vai dar atenção para um técnico de elevador? Se existe muita gente de RH, muita gente de marketing, que é moda hoje. Então, eu falei assim, olha, então vai dar um assunto para o TED elevador. Foi quando chegou em junho, foi em setembro, chegou agora em setembro, recebi a notícia que eu fui um dos 100 clientes a estar participando desse programa, que foi simplesmente incrível, maravilhoso. Foi 5 semanas bem intensas, na qual o único do ramo de elevadores e o único técnico no meio, que o restante era tudo mais parte de gestão, mas foi uma experiência incrível porque eu aprendi outra coisa. Nós que trabalhamos em uma área, a gente fica focado somente na nossa área. A gente não olha o que está à nossa volta. E o que está à nossa volta, essa diversidade que tem de pessoas, agrega muito para nós melhorar o nosso conteúdo e melhorar nós como pessoas. Eles tiveram um papel fundamental, porque eles falaram assim, poxa, Carlos, e se você fizesse isso daqui? E se você fizesse isso daqui? Porque se tivesse esse ponto aqui, talvez eu teria te conhecido antes. Então é um negócio bem bacana, porque eu aprendi muito com eles, que são os 100, e me incluo nisso, são sensacionais. Me mostraram como ver o mundo de outra maneira, de outra forma, porque foram vários tipos de pessoas, desde pessoas trans, pessoas lésbicas, LGBT, pessoas surdas Eu tenho uma também. invejinha de você, porque você conheceu, assim, pessoas que me inspiram demais. A Bia do Cruzando Histórias, sou Bia do Cruzando História, fãzona dela. a Bia Cruzando História, ela é um amor de pessoa, você não Eu, tem noção do que eu eu
aprendi com aquela mulher e Eu eu conheci, não conhecia o perfil dela, eu não e eu conhecia porque conheci a Bia em 2019, quando eu saí da Schindler, que eu comecei a procurar. Eu queria, no fundo, Carlos Eduardo, sair do segmento de elevador. Eu não aguentava mais, eu estava bem cansada mesmo. Eu estava com uma síndrome de burnout, então tinha todo um peso, né? E eu fui no Google, estava tendo uma palestra de algumas startups diferentes. E a Bia estava apresentando a proposta do Cruzando Histórias, que é fantástica a ideia dela, e o posicionamento dela é demais, né? Ela é uma, nossa, ela é muito inspiradora. maravilhosa. Eu falo, eu aprendi muito como pessoa, eu quebrei muito preconceito que eu tinha com outras áreas. Isso foi o LinkedIn para mim, esse programa para mim foi fundamental. Eu cresci muito, não só profissional como pessoa. Eu aprendi a ver as outras profissões com outro olhar, E, com um e olhar você mais acolhedor. e você também foi super bem acolhido pela Maitê, né? Que eu sou super fanzona dela. Maitê não conheço pessoalmente. É mulher trans, fantástica, uma história, uma guerreira. Amo de Fantástica. paixão, assim, sigo tudo que ela faz, todas as entrevistas que ela dá, eu sou super fanzona. Então, Tem a Maitê, tem a Lua, que a é Lua excelente. A Lua é também. excepcional. Tem a Verônica, que é nessa parte de que é dessa parte de criar logo, criar, porque eu não sei mais ou menos a palavra que eles utilizam muito, é você criar uma identidade, achei a palavra certa. Essa identidade visual para a marca. Nossa, eu achava assim, nossa, não sabia que como que a identidade visual interfere tanto na presença de uma marca no mercado. Então, são pessoas extremamente. Conheci outra também que fala sobre Libras, porque muitas vezes a gente bota o nosso conteúdo, não sei se você viu alguns dos meus conteúdos eu comecei a colocar legenda. Comecei a colocar legenda exatamente para essas pessoas. A gente tem que incluí-las elas também. Então, foi algo que eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção nenhuma. O LinkedIn é isso, ele cria conexões. É criar conexões, não é apenas escrever, só escrever, mas sim criar conexões, criar afeto, olho a olho, mesmo sendo virtualmente, é ter esse carinho, saber o que a pessoa do outro lado pensa sobre a sua profissão. O LinkedIn, Cleitos, é isso. E me conta uma coisa sobre os seus conteúdos ali, né? Porque eu vejo, eu sou muito mais. Você teve a oportunidade de conhecer outras escolas, né? Eu sou mais da escola Atlas Schindler, né? E recentemente, 4 anos que eu estou nas multimarcas, né? Mas ainda assim, eu vejo que você publica conteúdos que são considerados alguns mitos, alguns tabus dentro do segmento de elevador, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente evitava muito de falar, divulgar e tratar é acidente, né? Principalmente imagens do momento do acidente. Uma outra coisa que a gente também evitava de fazer, e vejo que também as multimarcas continuam com isso, é de mostrar o funcionamento de alguns componentes que eles podem gerar medo ou pânico no usuário. Então, era um segmento que muito mais se protegia do que se abria para o público em geral. Tá? Então, se você for ver, fazer um paralelo aí com uma montadora, por exemplo, né? A montadora, ela por anos, né, trabalhou muito a imagem dos acidentes, né? Trabalhou muito nas suas campanhas, nas suas peças publicitárias, a questão da segurança, mas falando realmente do acidente, né? Tanto que, assim, palavra acidente era quase que proibida na minha empresa original. A gente não falava a palavra acidente. A gente falava que o elevador é o transporte mais seguro que existe e pequenos incidentes acontecem, né? Então, como que você tratou isso, né? Porque eu vejo que seus conteúdos têm algumas coisas mais sensíveis, e como que tem sido esse retorno para você? O retorno tem sido maravilhoso. Esses conteúdos que são criados muito tabus, principalmente multinacionais que têm muito esse tabu em relacionado a colocar certos tipos de acidente, para que eles acham que vai criar um certo de medo
nas pessoas. Mas, como eu disse, tudo depende da maneira que você transmite. Quando eu coloco aquilo ali, eu coloco sempre um texto explicativo. Olha, o elevador é seguro, com certeza é seguro. Porém, se você não seguir os procedimentos de segurança, pode ocasionar um acidente. É porque quando a gente fala isso, para o cliente que nunca viu um acidente, ele vai olhar assim: ah, não dá nada, eles falam que são as empresas de elevadores falam que é o meio de transporte mais seguro, então não vai acontecer, isso é tudo balela. Quando eu trago o acidente, ou até mesmo quando eu falava com os meus clientes, falava, olha, toma cuidado, porque pode acontecer isso. O elevador é totalmente seguro se você utilizar ele corretamente. Aí eu faço muita analogia com o carro. O carro, o carro não é mais seguro que a moto? É sim. Mas se você não utilizar o cinto, o que acontece? Numa colisão. O que acontece? Não, mas ali tem vários vídeos relatando sobre isso. Elevadores não têm isso. É isso que os clientes falavam comigo. Então foi aí que eu comecei, falei assim, então vou começar a trazer uns conteúdos mais sensíveis de vários lugares pelo mundo, dizendo, olha só, quando você não segue o procedimento de segurança, tanto procedimento de segurança quanto relacionado à norma. Isso foi muito importante eu estar trazendo isso, porque não só está ajudando as empresas do ramo de elevadores, como os próprios clientes. Eles estão começando a olhar os elevadores agora de outra maneira. Eles estão começando a observar que o quê? Poxa, eu estou precisando de uma atenção maior. Quando que o técnico de elevador fala que está precisando realmente trocar aquela peça, eu tenho que trocar. Porque aquele vídeo que o Carlos me mostrou ali, pode acontecer aqui se a gente não trocar aquela peça de elevador. Então, a partir do momento, então, que eu começo a trazer esses vídeos de acidente, mas explicando o porquê, isso aí tá gerando algo bem interessante nas pessoas, que as pessoas começando a ter uma percepção de risco na qual elas não tinham noção, porque eu acredito que quem é culpado somos nós mesmos da área de elevadores, porque devemos instruí-lo, não é simplesmente criar um produto, soltar no mercado, você aprende, é só apertar o botão e acabou, mas tem um processo, tem uma engenharia por trás que eu acredito que a gente levando esses conteúdos mais sensíveis, a gente consegue mostrar para o cliente a importância, por exemplo, porque colocar uma porta automática e não deixar uma porta de eixo vertical, por exemplo, por que que tem que trocar os trincos que são mais antigos, que não faziam o autotravamento? Então, eu gosto de trazer vídeos assim, mostrando através da norma e mostrando como utilizar diretamente para o cliente, que o cliente acaba olhando aquilo ali de outra maneira. Eu tenho vários síndicos que entram em contato comigo. Eles falam exatamente isso. Nossa, eu não tinha essa percepção. Eu achava que a empresa que me ofereceu o menor valor, para mim tá bom e acabou. Mas não, tem um processo por trás, tem tudo, né? Tem aquilo de mostrar para o cliente, tem que ter a troca de peças. Então, isso aí é bem interessante que eu consigo mostrar através desses vídeos mais sensíveis para os clientes. Aí é bem Para os legal que usuários, né? é bem legal o que você está dizendo, porque vai bem em conexão com o que eu acredito e também que a Infoleve acredita, que é o nosso apoiador aqui oficial, né? Que quanto mais a gente divulgar e compartilhar informações, mais o segmento se profissionaliza. Então, assim, eu comecei, isso já virou um meme, né? Que eu comecei nesse segmento no século passado. Né? Eu comecei em 1998 no segmento, né? Então, naquela época, O poder das multinacionais era ainda mais intenso do que a gente vê hoje, né? E para o segmento naquele momento, como a gente tinha muito poucas ferramentas de divulgação, era mais difícil de ter essa comunicação fluida, né? Então, tem esse o motivo dessa comunicação ter ficado tão cheia de ruído, porque você não tinha tantas ferramentas como hoje. Por exemplo, para você fazer um anúncio, uma propaganda para o Brasil inteiro, você só tinha TVs, né, abertas, que eram caríssimas e tudo mais. Hoje a gente está aqui, e isso pode ser distribuído para o Brasil inteiro, então tem esse outro diferencial. Mas também tem um outro lado, que quanto mais fechado o segmento ele é, né, a concorrência, né, tem mais dificuldade para falar sobre o assunto,
né? E aí, acho que a gente está bem nesse momento da concorrência, tá com a possibilidade de ter uma concorrência cada vez de maior qualidade, né? De maior, oferecer produtos, serviços, uma mão de obra mais qualificada para o síndico. E isso é o nosso papel, você como LinkedIn Creator aí, né, eu com o canal, né, a Infoleve com os treinamentos para técnicos, para a área comercial, então essa é a nossa proposta. Agora, tem um outro ponto que você também comentou, que eu acho fundamental. A gente tem um outro dificultador do nosso segmento, é que o cliente é um representante de uma comunidade, né? Então, a gente tem um síndico que está representando os condôminos que pagam as contas e que nem sabe nem sabem e nem querem muitas vezes saber, nem querem ir na reunião para saber exatamente o que está sendo pago. Ele só quer reclamar do que está acontecendo, né? E muitas vezes ele não entende, né? Que, por exemplo, você está falando de normas, né? Que um guarda-corpo sobre a cabina, né, que um protetor de polia que está na casa de máquina, né, que uma iluminação para poço, que na teoria isso protegeria a vida do técnico, e aí o síndico e o condomínio acham que isso é uma responsabilidade da empresa de manutenção, né, ele não entende que não é isso. Na verdade, aquilo é uma propriedade do condomínio, né? Aquilo vai fazer parte da estrutura do condomínio. E aí a relação é como assim, né? Então você não vai colocar o motor no teu portão para ele ser automatizado, porque o portão é da empresa que faz a manutenção do portão. Não, gente, não é assim. Você pegou no ponto-chave, exatamente, desse maneira que eles exatamente pensam. Isso quando não falam, né? Ah, mas isso que você fala está na norma NBR, NBR não é lei. Tem muito, inclusive teve um dos vídeos que eu coloquei, teve uma pessoa que é engenheiro também, porém não é do ramo de elevadores, que a gente entrou numa breve discussão, não, porque isso não existe, porque a NBR não é lei, não é obrigatória. Eu falei assim, tudo bem, a NBR, ela não é lei, ela é uma norma, a norma brasileira. Porém, dentro da NBR tem as normas regulamentadoras. Isso que você falou agora, por exemplo, é da NR12, que é proteções de polia. A NR12 é uma lei federal. Isso acontece o quê? Se alguém se acidentar ali, você vai estar dentro dessa lei NR12. Não importa, você vai estar na lei entre NR12, E o que fala síndico relação. E o o síndico é o síndico, que é o responsável responsável civil jurídico. e Civil. criminal. Quer dizer, se morrer Exatamente. alguém nas dependências ali, mesmo ele tendo uma empresa de manutenção com seu seguro, com todo o seu arcabouço aí, né, jurídico, ainda assim o síndico ele tem corresponsabilidade pelo que está acontecendo. E se foi comunicado pela empresa de manutenção que aquele equipamento não tem o protetor de polia, o protetor sobre a cabina, né, o guarda-corpo e outros itens, e o síndico se recusou a atualizar e tiver um acidente ali, a empresa conservadora ela vai estar protegida porque ela comunicou o síndico e ele ainda assim não teve né, a iniciativa, ele não deu autorização para que isso fosse feito. Então, essa coisa do nosso segmento, Carlos Eduardo, é muito importante. A gente precisa falar mais, a gente precisa encarar. E, claro, você não sabe tudo, eu não sei tudo, porque as normas, elas são extensas, elas são detalhadas, muitas vezes elas se contradizem, por isso que precisa das revisões, por isso que precisa estar sempre atualizando, né? O mundo muda, então, quando eu entrei em 1988, por exemplo, a gente estava, 98, a gente estava fazendo a transição do eixo vertical para as portas automáticas, né? Então, apesar de ser anterior à fabricação, mas ainda tinha resquícios de instalação de porta de eixo vertical. E hoje já não se pode mais fabricar e instalar a porta de eixo vertical. Olha a mudança que a gente teve, né, aí 25 anos. 30 anos, né? Então o mundo vai atualizando também. Então é muito importante esse tipo de notícias, de informações. Inclusive, a gente precisa fazer um episódio só focado em norma, daí a gente vai focar Exatamente. só a Tem que norma. ter. Exatamente. Para o pessoal aqui, porque o canal é voltado para a área comercial e muitas vezes a área comercial não dá o valor que a norma tem. E a norma
é um excelente argumento comercial. Ele te dá ferramentas para você contra-argumentar, quebrar objeções, é muito importante. Mas e aí, você vai querer seguir essa linha aí de influenciador? Você vai ganhar milhões de reais sendo influenciator? O que você pretende do futuro? Então, hoje eu não estou atuando na área, eu dei uma pausa, né? Dei uma pausa até a última empresa que eu estava trabalhando, dei uma pausa exatamente porque falta 3 meses para eu estar me formando em engenharia mecânica. Após eu me formar, aí que eu vou começar a ver se realmente eu quero realmente seguir mais nessa linha ou se eu quero ir para outro segmento. Mas o meu objetivo maior é sempre ajudar o nosso mercado de elevadores. Que legal. Eu quero ajudar no contexto geral, sem esse negócio, a empresa A é melhor que a empresa B, não, eu quero ajudar o contexto geral. Inclusive eu estou lendo até um livro que é bem interessante, que é a Estratégia do Oceano Azul. E só isso que eu estou fazendo, eu tô caminhando pelo Oceano Azul. Eu estou caminhando pelo Oceano Azul porque ninguém faz isso. Olha o tanto de oportunidade que tem ali. Através desses conteúdos, olha quanto que isso vai agregar para as empresas de elevadores de manutenção. Vai agregar muito. Vocês vão ter fundamentos para conseguirem, por exemplo, vender uma modernização, vender uma adequação. Então, eu quero ir mais por esse lado mais de ajudar as pessoas. E a gente está caminhando aí para o final. Eu vejo que no YouTube a gente tem muitos conteúdos técnicos, né? Então, tem vários canais que o técnico vai lá, dá dicas de solução de problemas e tudo mais, né? Tira as espigas aí dos elevadores e tal. Mas aí você foi para uma outra linha, né? Você foi para uma rede que não tinha tanto e tudo mais. Qual que é a sua dica para quem está brigando nesse mercado também, né, de produção de conteúdo, quer achar o seu espaçozinho aí? Qual que é a sua dica? O que você aprendeu lá no LinkedIn Creator que nos ajuda? Olha, a principal dica que eu dou é você ser autêntico. Não tente copiar, seja autêntico, seja você. Ah, não é porque o Carlos está criando conteúdo relacionado a acidente, não é que a Kátia está criando conteúdo voltado para os consultores, que eu vou copiar aquilo ali que vai dar certo. Você tem que saber aquilo que você gosta. Primeira coisa, você tem que fazer aquilo que você gosta. Você gosta de estar na área de elevadores? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. Você gosta de fazer isso? Ah, não, eu não gosto de fazer isso, mas eu gosto de mexer em portão eletrônico. Eu trabalho com elevador, mas eu gosto de mexer com portão eletrônico. Eu tenho um domínio total. Então escreva sobre isso. Eu acho que primeiro você tem que se autoconhecer. Você tem que saber aquilo que realmente você gosta. Não fazer porque todo mundo está fazendo, entendeu? Mas fazer aquilo que você gosta e tem que ser autêntico. A partir do momento que você ser autêntico, as pessoas que recebem aquele conteúdo, elas acabam aceitando isso. Elas falam, poxa, que negócio interessante, a forma que essa pessoa falou. Eu recebi até um comentário esse dia que foi bem legal. Ele falou assim, Carlos, eu vejo seus conteúdos direto, e às vezes você utiliza o mesmo conteúdo, porém de vistas diferentes. Você me trouxe, eu aprendi de um jeito, você me deu outra vista também aqui. Isso é muito gratificante. Então, um conselho que eu dou para quem quer criar conteúdo é seja autêntico e faça aquilo que realmente, o nicho que realmente você goste, entendeu? Seja elevador, seja na área de consultor, até quem é dono de empresa quer publicar relacionado à liderança, por exemplo, que é fundamental. Quem é um técnico, por exemplo, que dá treinamentos técnicos, por exemplo, falar sobre isso, a importância de qualificar a equipe técnica, como que isso melhora a qualidade da manutenção para o usuário final. São vários itens que, se você parar para pensar, você vê que tem muitas oportunidades. Tem muita gente precisando, como falaram comigo lá atrás, tem várias pessoas que precisam do seu pior conteúdo. Eu adorei essa frase, vou até colocar aqui no card para o pessoal sair com essa lição. E falando de forma prática, é preciso publicar todos os dias para ter algum reconhecimento nas redes sociais aí, principalmente no LinkedIn? Não,
Você não precisa publicar todos os dias. Tem gente que publica de segunda a segunda, todos os dias. Tem dias, por exemplo, que eu não quero publicar. Tem dia, por exemplo, que eu estou naquele meu dia. Eu sou humano também. Eu sou humano e tem aquele dia que, hoje eu não quero publicar nada. Tudo bem, isso faz parte. Mas claro que a partir do momento que você começa a criar diariamente mais conteúdos, é claro que quem consome o seu conteúdo está ali todo dia te esperando. Eles colocam até o sininho ali para ativar o sininho quando que a Kátia escreveu algo ali, já aparece logo imediatamente. Parece que quando a gente publica, se demora nem um minuto, já assim, uai, o pessoal já estava aqui esperando publicar. Então, para não ficar algo massacrante, a gente tem que escrever. Comece devagar, uma vez por semana, e você vai crescendo. Carlos, como que você faz para criar tanto conteúdo? Eu tenho um caderninho. Que várias vezes eu estou dormindo de madrugada pensando na vida. Nossa, olha, esse assunto é interessante. Ou eu estou na rua andando, vejo uma situação, olha, esse assunto é interessante para eu levar. A partir do momento que você junta isso daí do seu dia a dia e você cria o hábito de começar a escrever aquilo, então você acaba escrevendo história que acaba impactando a vida de outras pessoas. Mas não tem uma lei específica. É claro que com o tempo tem alguns parâmetros, por exemplo, hoje o meu público que me acompanha muito são pessoas que gostam de entrar no LinkedIn às 6h50 da manhã. Caramba! Então, se eu colocar se eu colocar às 9 horas da manhã, talvez eles não vejam. Eles não vejam. Agora, se eu colocar 6h50, 6h51, as pessoas vêm e durante o dia, que é os horários que elas mais vêm, porque são profissionais que trabalham na área, são síndicos que saem para trabalhar no dia a dia, construtoras que vai de manhã, e no final da tarde, se eu colocar às 18 horas, por exemplo, as pessoas também, tem gente que está no trânsito, exausto, vou entrar no LinkedIn aqui, vou ver um negócio aqui para ver se eu aprendo algo novo. É claro que tem esses parâmetros, entendeu? E o principal é ter foco. É ter foco. Se você cria conteúdo relacionado a uma área, você tem que ter foco e escrever sobre aquilo. Que muitas vezes você escreve hoje disso, amanhã você escreve de outro e não tem aquele foco específico. Aí fica meio confuso. Eu não sei o que você escreve. Você escreve sobre o quê? Cotidiano, é o quê? Entendeu? Você Legal. tem que deixar clara essa identidade. Dicas fantásticas. É isso aí. Nossa, adorei a nossa conversa, bastante ampla. Acho que a gente tem agora aí alguns temas para os próximos episódios, hein? A gente falar mais de normas, a gente dá dicas de LinkedIn, a gente dá umas dicas aí para o pessoal que tem empresas também no LinkedIn. Vejo que assim os perfis das empresas de conservação precisam de um up lá dentro do LinkedIn. Poucos comunicam da forma mais adequada dentro do LinkedIn. Então, a gente tem vários assuntos. E é isso. Gostaria que você deixasse assim, um recadinho final para a gente fechar o nosso encontro. O recadinho final que eu deixo do encontro, eu tenho até uma frase tatuada aqui no peito, que é do Steve Jobs. Eu já vou falar traduzida, que é: permaneça faminto, permaneça tolo. Faminto do quê? Faminto de conhecimento. Sempre busque conhecimento. Sempre busque, sempre está crescendo. Não é porque eu, Carlos, tem 12 anos que acabou, eu sou o expert no assunto. Não é porque o técnico lá tem 50 anos de experiência que ele é expert no mundo. Não, sempre busque conhecimento. Daí que vem a segunda parte, permaneça tolo. Tolo no sentido do que a gente tem que ter humildade. Não tem que deixar isso subir para a cabeça, achar que é expert no assunto, e querer sobressair sobre as pessoas. Por isso tem que ser tolo. A partir do momento que você é tolo, você acaba ficando mais faminto de conhecimento, porque a arte de ensinar é primeiro o quê? Aprender. E é o ciclo, né? A gente aprende, ensina, aprende de novo, ensina de novo. E é isso. O recado que eu deixo para as pessoas: busquem sempre conhecimento. Não fiquem estagnados achando que já sabem tudo. Nossa, deliciosa a conversa, concordo super com você. Acho que tem hoje um conhecimento, né? Aí um estudo que diz que pessoas que mais sabem, elas sabem que nada sabem.
né? Então, porque quanto mais a gente se aprofunda num tema, a gente mais se apaixona e mais quer aprender, e aí a gente vai percebendo que, putz, o que eu sabia ontem não chega aos pés do que eu sei hoje. Excelente dica, amei. E é isso, vocês que seguem aí o nosso canal, não esquece de apertar o sininho, né, para poder receber notificação dos novos conteúdos. Segue também o canal oficial da Infolab, também sempre tem material para desenvolvimento de técnicos, agora material para desenvolvimento da área comercial. Segue o Carlos Eduardo também lá no LinkedIn, tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque tem muito material. Inclusive, Carlos Eduardo, essa semana eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento numa conservadora aqui em São Paulo, e eu utilizei um dos seus conteúdos que você publicou, que é o teste do limitador de velocidade. Nós estávamos com um engenheiro presente, e ele foi parando cada pedacinho do vídeo, explicando para o pessoal, mostrando como funciona. Foi, assim, uma aula excelente. E sabe quem que era o público? Pessoal da área comercial de captação. Não tem nada a ver com a área técnica. Então, para o pessoal da captação de novos clientes, saber falar de limitador de velocidade, freio de segurança. Então, te agradeço aí pelo teu conteúdo também. É isso aí, gente. Obrigada, Carlos. Até a próxima. E fiquem aí com o canal, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Carlos. Tchau. Tchau.